Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 20, o tema é fatoração algébrica. Antes de iniciar a fatoração algébrica propriamente dita, nós vamos retomar alguns conteúdos já vistos que são pré-requisitos para a fatoração algébrica. Então, primeiro, a fatoração completa de um número, tá? Um número inteiro mesmo. O que é fatorar? O que significa fatorar? Fatorar é você escrever um número ou você escrever uma expressão na forma de multiplicação, tá? No caso, uma fatoração completa é eu escrever um número na forma de multiplicação de números primos, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar o número 24 e escrever ele como 4 vezes 6, eu escrevi ele na forma de uma multiplicação, tá? Mas para eu escrever ele numa forma de fatoração completa, tem que ser multiplicação de números primos. Então, como que isso funciona? Por exemplo, eu quero fatorar o número 48. Então, o que eu faço? Eu coloco 48, traço uma linha vertical aqui, e aí eu começo a dividir ele pelos números primos até não dar mais, até eu chegar no 1, até ele não ter como mais dividir. O que são números primos? São aqueles divisíveis somente por 1 e por eles mesmos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí vai. O único número primo par que a gente tem é o 2, porque todos os outros números pares são divisíveis por 2 e aí já foge da regra do número primo, tá? Então, eu vou começar aqui dividindo por 2. Como que eu sei que o 48 é divisível por 2? Porque o 48 é um número par. Então, 48 dividido por 2 dá 24. 24 ainda é divisível por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou pular para o próximo número primo, que seria o 3. 3 dividido por 3, 1. Acabou a nossa fatoração. Então, o 48 ele pode ser escrito dessa forma. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 3, 48. Então, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou de uma forma mais simplificada ainda, como 2 à quarta vezes 3, tá? Escrever o 2 aí em forma de potência. Isso é fatorar o número. Escrevemos ele na forma de uma multiplicação de números primos. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi o 75, tá? O 75, ele não é divisível por 2, porque o 75 é um número ímpar. Então, eu começo pelo 3. Como que eu sei que o 75 é divisível por 3? Porque a soma dos algarismos que formam ele é divisível por 3, tá? Essa regrinha só vale para o 3. Se eu fizer 7 mais 5, dá 12. Como 12 é divisível por 3, o 75 também é. Então, 75 dividido por 3, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1, tá? Aqui o 25 a gente pulou 3 porque já não dá mais, só dava para dividir por 5. Então, o 75 ele pode ser escrito da forma 3 vezes 5 vezes 5 ou como 3 vezes 5 ao quadrado, tá? Então, essa é a fatoração de um número inteiro. O que é fatorar? Transformar ele na forma de uma multiplicação de números primos. Outra questão que a gente precisa retomar é a propriedade distributiva da multiplicação, tanto em relação à adição quanto em relação à multiplicação. Isso daí vocês já viram também em módulos anteriores. Aqui nos primeiros exemplos, eu coloquei uma expressão numérica, expressões numéricas. E nesses dois últimos exemplos, eu coloquei expressões algébricas. Qual que é a diferença? Nas expressões algébricas aparecem essas letrinhas, né? As variáveis e tal. Agora, nas expressões numéricas, eu tenho duas opções. Então, por exemplo, 2 vezes 15 mais 6. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu resolvo da forma usual, tá? Eliminando primeiro parênteses e depois fazendo a multiplicação. Então, aqui no caso, 15 mais 6 é 21. Então, eu fiz 2 vezes 21 igual a 42. Ou eu posso fazer a distributiva. O que é fazer a distributiva? A gente vai pegar o número e distribuir ele por todas as parcelas que eu tenho dentro do parênteses. Então, o 2 ele vai multiplicar tanto o 15 quanto o 6. 2 vezes 15 mais 2 vezes 6.
2 vezes 15, 30, mais 2 vezes 6, 12, 30 mais 12, 42, certo? Então, as duas formas dão o mesmo resultado. É lógico que se é uma expressão numérica, a forma usual é mais fácil, é mais simples, é mais rápida, não tem necessidade de fazer a distributiva, tá? Agora aqui, ó, em relação à subtração, mesma coisa, só tem que prestar atenção no sinal, tá? Então, ou eu faço primeiro parênteses, que é a forma usual, 7 menos 2, 5, 3 vezes 5, 15, ou eu posso distribuir esse 3, ó, 3 vezes 7, 21, mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6, também vai dar 15. No caso da expressão algébrica, aí eu não tenho opção. Aí eu tenho que fazer a distributiva, não tem como eu fazer a forma usual, porque não tem como eu somar m mais 3. Então, aqui eu tenho que fazer 2m vezes m, e depois eu tenho que fazer 2m vezes 3. 2m vezes m. O 2, né? 2 vezes 1 é 2, continua 2. M vezes m, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, m vezes m é m ao quadrado. 2m vezes 3, 2 vezes 3, 6. Como só tem o m de cá, a gente só repete ele, tá? Então, eu aconselho primeiro multiplicar os números, e lembrar de fazer o joguinho de sinal, tá? Nesse caso era tudo positivo, não tinha problema. Mas no caso de ter números negativos, é importante prestar atenção no sinal. Então, isso daqui é uma distributiva simples, é um número multiplicando uma soma aí. Agora, aqui embaixo eu já tenho uma composta. Então, eu tenho aqui uma subtração multiplicando outra subtração. Eu tenho que fazer a distributiva de 1 por 1, cada um multiplicando os outros dois. Ó, começando pelo 2x. O 2x ele tem que multiplicar tanto o 5x quanto o 3xy. Então, eu vou fazer... Então, eu vou fazer 2x vezes 5x. Primeiro, mais com mais dá mais, não preciso me preocupar. 2 vezes 5, 10. X vezes x, x ao quadrado. Depois eu vou fazer vezes o 3. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. X vezes x dá x ao quadrado. E o y, que só tem ele, continua y, tá? Terminou de fazer a distributiva com 2x, a gente vai passar para o 3y. O 3y ele vai multiplicar o 5x e ele também vai multiplicar o 3xy. Então, primeira coisa, joguinho de sinal. Eu tenho que fazer aí menos com mais dá menos. 3 vezes 5, 15. Y vezes x, eu posso escrever yx ou xy, tanto faz. Tá? Próximo, menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. O x só tem esse x, y vezes y ao quadrado. Quando a gente faz essa distributiva, se tiver algum termo semelhante, a gente pode somar, tá? Nesse caso meu aqui, não tem. Aqui é x quadrado y, aqui é xy ao quadrado, então a gente não tem termos semelhantes, certo? Agora, vamos para a fatoração algébrica propriamente dita. Vamos ver, fazer uma comparação aí com a geometria, com a área de figuras aí geométricas, para vocês terem uma noção de como que funciona a fatoração algébrica, as expressões algébricas, tá? Então, assim, ó, aqui eu tenho um retângulo maior, que eu chamei de ABEF, e esse retângulo ele está dividido em dois retângulos menores, um rosa e um branco, tá? Dois retângulos menores, ABCD, e o outro retângulo CDEF. Esse retângulo aqui do lado de cá, eu coloquei como base dele x e a altura dele a. E como a área de retângulo é base vezes altura, então a área desse retângulo aqui vai ser a vezes x, ou x vezes a, ordem dos fatores não altera o produto. Do lado de cá, eu coloquei uma base y e coloquei uma altura a. Então, a área dele vai ser y vezes a, ou né, porque esse de cá é a, de cá também é, são paralelas e tem a mesma medida. Então, a vezes y ou y vezes a, tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu quiser a soma do retângulo total, basta eu fazer a soma dos dois retângulos menores que formam ele.
Ou seja, a área total aqui vai ser AX mais AY. E se eu fosse fazer diferente? Eu fosse calcular ele todo de uma vez, sem levar em conta essa divisão que eu tenho aí no meio. Então, qual que vai ser a medida da minha base? A minha base é x mais y, porque um pedacinho mede x, outro pedacinho mede y. Para eu saber o total, basta eu somar eles. A minha base é x mais y. E a minha altura vai continuar sendo a. Ou seja, base vezes altura, x mais y vezes a. Ou a vezes x mais y, tanto faz. Poderia ter colocado esse a aqui na frente, tá? Qual que é a minha conclusão? Que ax mais ay é a mesma coisa que a que multiplica x mais y. Só que essa forma aqui, a gente chama ela de forma fatorada. Porque eu peguei uma soma e transformei numa multiplicação, tá? Sempre que eu transformo uma expressão numa multiplicação, eu fatorei ela, tá? Eu posso falar aqui que ax mais ay é a mesma coisa que a que multiplica x mais y. E por que a gente falou sobre a distributiva da multiplicação? Por que a gente retomou esse conceito no slide anterior? Vocês podem ver que aqui é como se eu tivesse feito a distributiva de trás para frente. Ó, a vezes x, ax. A vezes y, ay. Aqui eu tenho outro exemplo, também um retângulo, porém aqui eu dividi ele em 4. E aí eu coloquei todas as áreas aqui, ó, AB, 4A, B quadrado, 4B, a área dos 4 menores. Na verdade, são 3 retângulos menores e um quadrado. Aqui eu sei que é um quadrado porque tá como área B quadrado, né? E o quadrado ele tem todos os lados iguais. E aí eu vou somar, ó. Eu quero saber a área do retângulo inteiro, basta eu fazer AB mais 4A mais B quadrado mais 4B. Se eu quiser calcular a área desse retângulo sem usar essas divisórias, eu tenho que pegar e achar o valor dos lados completos aí dele. Como que eu faço para achar o valor dos lados? A gente vai fazer o seguinte, vou começar pelo quadrado, que é onde está mais fácil, porque b quadrado é b vezes b, é um quadrado de lado b. Então, esse quadradinho aqui tem todos os lados iguais a b, b e b, tá? Então, ou seja, aqui é b, aqui é b, aqui é B, então de cá também é. Aqui é B, então aqui embaixo também é. Depois eu vou para esse retangulinho aqui de baixo, ó. A área dele é 4B. Se aqui é B, então aqui vai ser, esse pedacinho vai ser 4, tá? Vamos para o retângulo de cá, ó. Se aqui é 4, aqui também é. E como essa área aqui é 4A, então aqui vai ser 4 e aqui vai ser A, porque 4 vezes A, ou A vezes 4, vai dar 4A. Do lado de cá, só faltou esse, né? Aqui é AB. Como a gente sabe que aqui é B, aqui também é. Aqui vai ser A, até porque embaixo também é A, tá? Então, no final, a gente tem um retângulo inteiro aí. A base dele é A mais B e a altura dele é 4 mais B ou B mais 4, tá? Então, para eu achar a área dele toda, vai ser A mais B que multiplica B mais 4. Ou seja, a gente chega à conclusão que isso é igual a isso. Só que essa forma aqui é uma forma fatorada, porque a soma está escrita, a expressão aqui, que era uma soma, foi escrita na forma de multiplicação, de uma forma mais simples. E é igual eu falei no slide anterior, se vocês distribuírem aqui, ó, vocês vão ver que a gente fez aqui a distributiva de trás para frente, ó. A vezes B, AB. A vezes 4, 4A. B vezes B, B ao quadrado. E B vezes 4, 4B. Bom, aqui, gente, é só uma observação, tá? Que eu fiz aí a comparação com as figuras geométricas só em caso de somas. Todas elas eu fiz com somas de áreas. Mas, na verdade, isso também funciona para subtração, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, como se fosse uma subtração, que também dá para fazer a fatoração algébrica usando aí a área dos retângulos, mesmo que seja subtração, tá? A distributiva aqui, no caso, em relação à subtração, também funciona. Aqui eu tenho, ó, um quadrado, ele é quadrado porque ele tem todos os lados iguais, e eu tenho um retângulo. Eu tenho um quadrado de área x quadrado, x vezes x, e eu tenho um retângulo de área 3 vezes x, tá? O que eu vou fazer? Eu quero fazer esse menos esse, eu não quero somar, eu quero subtrair. Então, eu quero fazer x quadrado menos 3x.
Vamos ver se dá certo a distributiva igual a gente estava fazendo com a soma. Vamos ver se dá certo na subtração. O que eu fiz? Eu peguei esse retângulo mostarda e joguei aqui dentro desse triângulo, desse quadrado azul, tá? Porque eu quero fazer o azul menos ele. Então, o azul inteiro é isso aqui. Coloquei esse mostarda aqui no meio. Na hora que eu subtraio ele, vai sobrar só o quê? Vai sobrar só essa barrinha aqui. Só esse retangulinho aqui. Que vai ter altura x, né? Vai continuar tendo altura x. Só que aqui embaixo não vai ser mais x. Vai ser x menos o 3, que é essa medida aqui. Então, esse pedacinho aqui é x menos 3. Ou seja, qual que vai ser a área do x² menos 3x? Vai ser x que multiplica x menos 3. Olha lá, ó, x² menos 3x é a mesma coisa que x que multiplica x menos 3. Então, se eu fizer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x, ou seja, a propriedade distributiva aqui em relação à subtração também deu certo na questão aí da fatoração das expressões algébricas. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente continua com essa parte de fatoração e não esqueçam de fazer as atividades. Até mais!